Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje o nosso assunto é porcentagem básica. Eu sou a professora Ana Clara Boscolo do canal Foca no Estudo. Então vamos lá. O mais usual é a gente usar porcentagem, mas ela também pode ser escrita como percentagem. É usada para calcular descontos, acréscimos de preço, lucros, entre outras coisas. Nós usamos um símbolo para a porcentagem, né? Que é aquele famoso símbolo que todo mundo já conhece. Outra coisa que devemos notar quando vamos escrever uma porcentagem em fração é que o denominador sempre vai ser 100. Lembrando que denominador é aquele número que vai embaixo da fração, certo? Existem três formas de se representar uma porcentagem. A primeira é a forma percentual, a segunda é a forma fracionária e a terceira a forma decimal. Então vamos aos exemplos. 10% é a forma percentual. Como eu transformo isso na forma fracionária? A própria forma percentual te fala 10%. Esse por nada mais é que uma divisão. Então fica 10 dividido por 100. E agora, como transformamos isso na forma decimal? Basta dividir o 10 por 100, você chegará ao número 0,1. Outro exemplo, 20,5%. Na forma fracionária, fica 20,5 dividido por 100. E na forma decimal, é só você dividir 20,5 por 100 e chegará ao número 0,205. Mas como iremos calcular de fato essa porcentagem? Vamos a um exemplo bem básico. 10% de R$ 500, como eu calculo isso? Esse D, temos que lembrar que na matemática nada mais é que uma multiplicação. Então, eu vou escrever a forma fracionária do 10%, que é 10 dividido por 100, vezes os R$ 500. Lembrando que embaixo desse 500 eu posso colocar o número 1, para facilitar na hora da conta. Vamos lá, é só multiplicar 10 por 500, que vai dar 5.000, e o 100 vezes o 1, que vai dar 100. E aí cortamos 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, e nos sobra 50 dividido por 1, que nada mais é que 50. Temos a resposta final, R$ 50. Certo, vamos a um exemplo agora um pouquinho mais complexo. Ana Maria gastou R$ 1.000 em seu cartão de crédito e não pôde pagar o valor total no primeiro mês. Ana Maria tem um cartão de crédito cuja taxa de juros é 7,5%. No primeiro mês, ela recebeu sua fatura com o valor de R$ 1.000. Como não havia planejado corretamente esse gasto, pagou apenas R$ 200. Preocupada com a dívida, parou de usar esse cartão para novas compras e no segundo mês recebeu a nova fatura, com o que restou da dívida e os juros. Novamente pagou apenas R$ 200. Analise a situação de Ana Maria e responda. Letra A. Quanto ela deve pagar no terceiro mês sem fazer novas compras para quitar totalmente a dívida? Primeiramente, vamos entender um pouco como funciona o cartão de crédito. Quando você faz suas compras e não consegue pagar a sua fatura total, o banco te oferece um valor mínimo para você pagar essa fatura. No caso da Ana Maria, a fatura dela foi de R$ 1.000 e o banco deu um valor mínimo de R$ 200. Sendo assim, no primeiro mês, a dívida de R$ 1.000 que ela tinha, ela só conseguiu pagar 200. Assim, ficou devendo R$ 800. Agora, vocês acham mesmo que se ela chegar no banco no segundo mês com R$ 800 para pagar a dívida, o banco vai aceitar? Aí é que entram os 7,5% de juros. Então, vamos calcular o quanto ela teria que pagar para o banco se ela quisesse quitar essa dívida no segundo mês. Seriam os R$ 800 mais os juros. Como que a gente calcula esses juros? E ele é de 7,5% ao mês. Então, vamos calcular 7,5% de 800, daquela mesma forma que a gente fez lá em cima. Escreve em fração, que é 7,5 dividido por 100, vezes os 800. Embaixo dos 800, a gente pode colocar o número 1 para facilitar a conta. E fazemos a multiplicação, 7,5 vezes 800 e 100 vezes 1. 6.000 dividido por 100. Cortamos os zeros embaixo e em cima, nos sobra R$ 60. Esses R$ 60 equivale apenas aos juros. Lembra que ela tinha uma dívida de 800?
Então, somamos 800 mais os juros. Temos um total de R$ 860. Isso significa que se ela quiser quitar a dívida dela no segundo mês, ela tem que pagar ao banco um total de R$ 860. No caso da Ana Maria, ela não tinha esse dinheiro, então pagou novamente o mínimo do banco. Então, em vez de pagar os R$ 860, ela pagou só 200, e assim ficou devendo para o banco 660. É por isso que devemos ter muito cuidado ao utilizar o cartão de crédito. A maioria das pessoas esquece que existe essa taxa de juros e acaba gastando mais que o necessário, pagando bem mais caro no final das contas. Então, lá no terceiro mês, a Ana Maria vai ter que pagar os R$ 660 mais os juros, pois afinal já se passou um mês. Vamos calcular então qual vai ser o juros sobre esse novo valor de 660. Então, vai ficar 7,5% de 660. Vamos escrever em fração. Então, vai ficar 7,5 dividido por 100, multiplicado por 660. Novamente, vou colocar o número 1 embaixo do 660 e vou multiplicar 7,5 vezes 660 e 100 vezes 1. Deu 4.950 dividido por 100. Então, podemos cortar um zero em cima e um zero embaixo para facilitar a conta e teremos o resultado de 49,50. Esse 49,50 é apenas o valor dos juros. Vamos somar então aos 660 e obtemos o resultado de 709,50, que é o valor que ela precisaria pagar no terceiro mês para quitar toda a dívida. Pessoal, eu sei que eu escrevi 49,5 e falei 49,50, mas vocês compreendem que é a mesma coisa, certo? 49,5 e 49,50 representam, afinal de contas, o mesmo número. Vamos então para a letra B. Quanto ela pagou no total para quitar os R$ 1.000 iniciais no terceiro mês? Então vamos lá, no primeiro mês ela pagou R$ 200. No segundo mês, ela também pagou só R$ 200. E no terceiro mês, como ela pagou tudo, quitou a dívida, ela pagou R$ 709,50. Somando tudo isso, 200 mais 200 mais 709,50, ao final das contas, ela pagou R$ 1.109,50, numa dívida que inicialmente era só R$ 1.000. Sendo assim, ela pagou só de juros o valor de R$ 109,50, que é a diferença, né? Vamos ao último exemplo. Exemplo 2. Em uma sala de aula de 20 alunos, 12 alunos praticam algum tipo de esportes. Qual a porcentagem de alunos que não pratica nenhum tipo de esporte? Então, primeira coisa, ele fala que o total de alunos é 20 e apenas 12 praticam esportes. Sendo assim, são 8 os que não praticam nenhum tipo de esporte. Beleza, vamos lá. 20 alunos representa o total, e o nosso total em porcentagem sempre é representado por 100%. Já que ele pergunta a porcentagem de alunos que não praticam esportes, nós vamos usar o 8, tá? Porque são 8 os que não praticam esportes. Então, se 20 alunos representa 100%, 8 alunos vai representar quantos por cento? Quando eu não sei, eu coloco alguma letra que serve como incógnita. Neste caso, eu vou usar a letra X, que querendo ou não é a letra que a gente mais usa em álgebra, tudo bem? Mas pode ser qualquer letra. Isso está parecendo uma regra de 3. Quem achou isso acertou. Vamos fazer uma regra de 3. O que é regra de 3? É uma multiplicação cruzada. Então, primeiramente, vamos multiplicar 20 vezes o x. Escrevemos 20 vezes x, igual a 8 vezes 100. E assim caímos numa equação de primeiro grau. Então, vamos lá, 20 vezes x continua sendo 20 vezes x. Ou então, você pode escrever 20x, sem aquele pontinho da multiplicação. E 8 vezes 100, 800. Agora, o 20 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar x igual a 800 dividido por 20. Aí, cortamos um zero em cima e embaixo, dividimos 80 por 2 e sexta, 40% dos alunos não praticam nenhum tipo de esporte. É isso aí, galera. Terminamos aqui a nossa aula de porcentagem básica. Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like.
Muito obrigada e bons estudos!